Boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade. Vida em sociedade. E como é difícil viver, e mais ainda, viver com outras pessoas, que é o conviver. Fica difícil, diante do estágio de grande produtividade do nosso movimento espírita brasileiro, baiano e brumadense se encontra, de realmente escolher temas que possam mexer conosco, trazer reflexões, porque a informação, os meios de comunicação evoluindo, a busca das leituras e dos estudos faz com que as pessoas tornem-se cada vez mais informadas. Então, na escolha de alguns temas, fica meio que redundante falarmos de determinados assuntos, como o de hoje, o viver em sociedade, que é uma lei natural, uma lei divina, da qual todos nós estamos sujeitos a passar por ela. Todos nós estamos obrigados a viver em sociedade. Aristóteles mesmo já dizia que o homem é um animal social. Talvez nós não somos muito sociáveis, mas cada um de nós temos um grau de sociabilidade, que é essa capacidade, a habilidade de lidar com as pessoas, de lidar com situações, de conviver com diferenças. Então é importante que isso aconteça. Dalai Lama está no Brasil, o maior líder budista da atualidade. Disse uma palestra em São Paulo ontem, e a mídia divulgou isso, que todas as religiões devem se unir e que não existe uma religião só que fará todo mundo, ou que fará de todo mundo adébitos. Ou toda a humanidade não será adébito de uma religião só. Cada um vai buscar em sua religião a tolerância e o respeito a todos. Essa é uma grande verdade, um grande exemplo. Então, realmente, a questão da sociabilidade, da paz, a questão da boa convivência entre todos nós, vai depender justamente dessas duas coisas: respeito e tolerância às diferenças. E foi assim que aconteceu com Samuel, um rabino. Ele vivia na Polônia, na década de 1930 do século passado, e era um homem que era identificado pela sua delicadeza, sua gentileza, o respeito em tratar os outros. E esse rabino muito educado, ele sempre, ao passar na ida para o trabalho, cumprimentava um simples camponês, cujo nome era Sr. Miller. Mas todas as vezes, todas as manhãs, que esse rabino passava pela propriedade do Sr. Miller, dava aquele bom dia caloroso, e o Sr. Miller não dava devida importância, virava-se as costas e continuava a fazer o seu trabalho, porque o Sr. Miller era cristão. E não, naquela época, naquela pequena vila da Polônia, havia uma grande rivalidade entre o cristianismo e o judaísmo. Então, esse pobre rabino insistia na sua saudação diária, até que ele ia percebendo que pouco a pouco o Sr. Miller ia se sensibilizando com aquilo. Mexia com o chapéu, em outro dia olhava para o rabino, e pouco a pouco ele ia cumprimentando aos poucos, acanhadamente, aquele senhor. Certo é que aconteceu, poucos tempos depois, que esse rabino ele foi então levado aos campos de concentração da Alemanha. Passou por vários campos, até que ele chegou naquele campo de nome muito difícil, Auschwitz, mais ou menos assim. Então, naquela grande fila, ele notou que à frente havia o comandante do campo, em que coordenava, do lado esquerdo, do lado direito, o destino daqueles homens que ali chegavam naqueles vagões, vários vagões de vários trens. Do lado esquerdo, a pessoa ia para
a Câmara de Graça. A direita ia passar mais algum tempo trabalhando e não morreria naquele instante. E à medida que a fila ia se aproximando, o desespero ia tomando conta daquele rabino. Ele tinha certeza de que a morte estava se aproximando. Quanto mais ele andava a cada passo, a cada homem que ia para a esquerda ou para a direita, ele sentia um peso muito grande no seu coração. Era um desespero enorme. E aí, a cada dia, a cada passo que ele dava, ele pensava: vou viver ou vou morrer? Para a esquerda ou para a direita? Até que o último homem à sua frente foi para a esquerda. Ele percebeu e reconheceu que aquele homem que estava coordenando aquela passagem era justamente o Sr. Miller. E ele então, de forma muito acanhada, de voz baixa e trêmula: bom dia, Sr. Miller. O Sr. Miller então tremeu, porque havia outros comandantes observando, e rapidamente direcionou então o cacetete para que ele fosse para a direita. E ele salvou sua vida por um gesto gentil, por um comportamento educado que sempre nutriu em si mesmo. Então, quando falamos em vida, em sociedade, a gentileza ela tem um papel muito importante. O ser educado, o tratar os outros com respeito, com tolerância aos defeitos de todos nós, isso é o primeiro passo para que tenhamos realmente paz na sociedade, na nossa vida. E a revista Reformador, do mês de maio, deste ano, justamente trouxeram matérias voltadas para essa temática da vida em sociedade. Mas, quando nós falamos de relacionamento humano, algumas coisas vêm à nossa cabeça. Por exemplo, ninguém consegue viver sozinho. Não conseguimos viver sem o outro. O isolamento absoluto, ele é contra a natureza. O progresso, que é o nosso destino, o progresso da humanidade, ele é fruto de quê? Ele é fruto de duas coisas importantes. O progresso é fruto do trabalho, da boa convivência. O progresso é fruto da interação entre as pessoas, da camaradagem entre elas. E por último, ninguém evolui sozinho. Então, diante dessas verdades, fica a certeza de que realmente a vida em sociedade é muito importante. E para que haja esse equilíbrio, essa harmonia em sociedade, a tolerância, o respeito, a gentileza devem ser a tônica. É o que deve reinar. Mas precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Ninguém evolui sozinho. O progresso depende da união de todos. São verdades. Mas como nem sempre temos as mesmas aptidões semelhantes, as faculdades completas, nem sempre nós somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos de todos para alcançarmos duas coisas: bem-estar e o progresso. O bem-estar, por exemplo, desse ambiente hoje limpo, ventilado, bem iluminado, várias pessoas trabalharam para que isso acontecesse. O bem-estar está acontecendo porque outras pessoas trabalharam para nos proporcionar isso. Então, o bem-estar e o progresso vai depender justamente da união do trabalho de outras pessoas. E há uma coisa intrigante nisso tudo e parece muito contraditório. Parece, mas não é. E o que parece contraditório é que as diferenças que a princípio e que têm o pretexto de separar as pessoas, ela tem um efeito contrário. As diferenças também têm a função de unir, porque pessoas diferentes, com talentos e faculdades diferentes, com aptidões diferentes, juntas, elas vão proporcionar o bem-estar e vão promover o progresso de todos. Nesse ponto, as diferenças, elas são válidas, elas são importantes, elas fazem diferença, porque elas
bem-estar e o progresso. Mas pessoas, duas ou mais pessoas convivendo em um mesmo ambiente, vai exigir respeito e observação de regras e de limites. Porque à medida que a população foi crescendo, que o tempo foi passando, foi necessário que se construísse normas de conduta. Porque senão não haveria respeito às regras. E seria tudo uma bagunça. Então foi em cima disso, dessa necessidade da boa convivência, do respeito às regras e os limites, que se criou normas de condutas. E essas normas de condutas é que vão fazer realmente que haja uma boa convivência. Bem-estar, progresso, fruto da tolerância, fruto do respeito às diferenças. Tudo isso depende também da gentileza. A gentileza que muitas vezes não é sinal de boa ética, de bondade. Muitas vezes, quem é gentil disfarça-se da educação, disfarça-se da polidez para poder passar uma imagem. Mas muitas vezes, nós mesmos fingimos determinadas situações para, em nome da boa convivência e do respeito ao outro. Muitas vezes, calamos, fazemos vistas grossas ao que está acontecendo para justamente evitarmos confrontos maiores. E isso é bom sinal. Mas quando falamos em vida e sociedade, nós não queremos falar apenas da sociedade, de milhões de pessoas, de um país, de um estado. A casa espírita é uma sociedade. A nossa casa é uma sociedade. O ambiente de trabalho também é. A relação com pessoas é uma relação de sociedade. Então, precisamos pensar muito na nossa postura e no que estamos fazendo para manter esse ambiente saudável. E aí, além disso tudo, existe um outro ponto importante, a questão do silêncio. Há a hora certa de saber calar e fazer silêncio. O silêncio é muito importante na relação de uma vida social. Como assim? O silêncio, por exemplo, ele vai fazer com que a ausência de ruídos, barulhos, inquietações, traga um pouco de paz. A paz também reside no silêncio. Parece que não, mas reside. O silêncio das meditações, o silêncio das preces, esse silêncio, ele é o silêncio que ele é necessário, ele é oportuno. Embora esse isolamento ele seja cíclico, ninguém consegue viver no silêncio o dia todo. Embora esse isolamento do silêncio para fazer prece, para meditar, ele seja uma coisa de um tempo reduzido. Ele é necessário, ele é oportuno, mas em momentos do dia e em um determinado período de tempo. E a finalidade do silêncio, nessas horas de reflexão, é justamente para quê? Para que retemperemos os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, com vistas a continuarmos a vida em sociedade. Porque a vida em sociedade é a convivência permanente, não acaba nunca, com o nosso semelhante. Esta é uma necessidade, é uma lei da qual nós não podemos escapar, porque a nossa evolução também depende disso. E existem algumas ordens religiosas, que são raras, mas ainda existem, que pregam o isolamento total, com o pretexto de servir a Deus. Mas como é que nós vamos servir a Deus isolados das pessoas? Porque a caridade, a convivência, é o que nós precisamos para poder evoluir. Então as pessoas, algumas ordens religiosas, as pessoas se isolam para poder se purificar. Mas como se purificar? Com o contato, sem o teste, sem a provocação, sem a alfinetada de Ronaldo Esper, diariamente. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Tudo bem, se isola para servir a Deus. Mas nós poderíamos servir a Deus a todo instante, em todo lugar, com qualquer pessoa.
E ainda mais, existem outras ordens religiosas que, além do isolamento, ainda pregam o voto de silêncio absoluto. Quer dizer que viver bem é ficar calado. Poderemos até ficar calados. E os pensamentos? Será que nós temos a mesma disciplina com os pensamentos, assim como temos com as palavras? Nós precisamos de falar, porque o falar nós desabafamos, ensinamos, alertamos, embelezamos a vida de outras pessoas. Nós precisamos ouvir também, porque na mesma medida do falar, quando nós ouvimos, nós damos atenção às outras pessoas que precisam falar, nós aprendemos, nós nos corrigimos e nós nos emocionamos. Então, o isolamento, então o voto de silêncio, ele não cabe aí. Tem a questão do barulho também. O barulho excessivo, ele gradualmente, ele causa o déficit de atenção, ele causa o estresse e a irritação. E na nossa opinião, e de muitos, o barulho é a pior forma de desrespeito ao outro. É a pior forma de desrespeito à vida em sociedade. Porque o barulho, ele não respeita muro, ele não respeita vizinhança, ele se propaga pelo espaço. Então precisamos também pensar muito nessa questão do que o outro precisa também. Ele precisa do silêncio, porque o direito de um começa onde termina o direito do outro. Então devemos pensar muito nessa questão do barulho. E antigamente, nos tempos de Jesus, por exemplo, no início da cristandade, as pessoas, quando queriam ficar em silêncio, buscavam meditar no deserto. Porque o deserto era o sinônimo de solidão íntima, de autodescobrimento, de viagem interior. Mas será que é necessário sair de casa ou da cidade onde a gente mora, ou não ir ao trabalho para buscar esse silêncio? O silêncio que é respeitado, que é cultivado nas casas espíritas. Muitas vezes, aqueles momentos que antecedem a reunião fazem surtir um efeito muito maior do que uma palestra. Porque é o momento que você conversa consigo mesmo e com Deus. É o momento que a verdade aparece. Você não precisa enganar ninguém, infligir para ninguém quem você é. Você ali medita, vem à cabeça o que você é, o que precisa mudar e qual o caminho que você precisa seguir. Porque cada um de nós sabe a verdade da qual nós pertencemos, da qual nós somos. Então tudo depende disso. Tudo depende do silêncio que nós fazemos, do silêncio que nós causamos aos outros. Então é também importante isso, pensar a vida em sociedade, não só com tolerância, com respeito ao outro e às diferenças, mas também o se fazer gentil e também saber fazer silêncio na hora certa, para si mesmo e para o outro. E a nossa sociedade, infelizmente, vivemos um período de transição planetária e a nossa sociedade ela tem problemas infinitos de difíceis soluções. São vários, inúmeros. Corrupção, droga, criminalidade, poluição ambiental, desemprego, racismo, são vários. Mas tudo isso acontece por quê? Porque a globalização está aí, o crescimento desordenado das cidades está aí, o avanço desordenado dos meios de comunicação também está aí. Então esses problemas aparecem. E esses problemas de difícil solução tornam-se um desafio para o governo resolver, para os estudiosos, especialistas resolverem, darem solução. E para nós, torna-se uma forma de adaptação. Nós temos que nos adaptar a isso tudo, porque senão nós vamos ver um caos. Mas, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina e nos sugere? No capítulo 11.
Esses problemas de difíceis soluções, essa nossa sociedade em transição planetária, esses problemas todos vão se resolver a partir do momento que um homem conseguir aplicar duas coisas: aplicar a caridade e aplicar a humildade na sua conduta e na conduta das instituições. Pronto, está resolvido o problema. No momento em que a caridade e a humildade forem normas de conduta das pessoas, nós vamos entender a verdadeira fraternidade. E aí qual vai ser a consequência disso tudo? A paz e a justiça. A paz e a justiça vai se fazer a partir do momento em que entendemos a fraternidade, fruto da nossa caridade e da nossa humildade. Tudo vai se resolver a partir daí. Então, a vida em sociedade, ela é uma lei. Gostemos ou não dela, gostemos ou não de ficar em casa, ou no meio do povo, ou no meio de gente, ela é uma lei. Nós temos que passar por esse convívio, pelas diferenças, pelas cutucadas. Nós temos que passar por isso. Por quê? Porque isso é importante para todos nós. Nós precisamos dessa vida de convivência para nos testar, para provar se realmente temos condições e estamos realmente sendo aprovados na educação da vida. Nós precisamos dessa vida em sociedade, de conviver com os outros. E, nesse sentido dessa vida em sociedade, que é uma lei e da qual nós não podemos escapar, o homem que se isola, ele vai se tornar embrutecido, em todos os sentidos, totalmente bruto. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos baixar a cabeça em determinadas situações. Nós precisamos reconhecer que erramos determinadas vezes. Nós precisamos ter a certeza de que acertamos outras vezes. Então, é muito importante isso. Nós temos que ter essas certezas. E só a partir disso, dessa convivência, é que nós vamos conseguir. Então, a vida em sociedade, ela é importante. Ninguém pode se isolar do mundo. E aí, o fazer aos outros que gostaríamos que nos fizessem, o tratar bem as pessoas, ser gentil e adotar o que Emmanuel nos ensina. Já sempre gostamos de falar essas lições de Emmanuel. Nós teremos uma boa convivência a partir do momento em que tivermos a capacidade de colocar nossa mente, edificar nossa mente em um trabalho voluntário, produtivo. A partir do momento em que passarmos a ver o lado bom das pessoas, reservar o nosso coração sem ressentimento, a partir do momento em que levarmos otimismo e esperança para as pessoas, de fazer o bem sem esperar reconhecimento, aí sim, nós estaremos fazendo a nossa parte e contribuindo para uma vida e sociedade melhor. É o que nos ensina Emmanuel. Mas existem perigos, existem sinais vermelhos, existem situações em que precisamos pensar e ficar alertas. O Espírito Sheila, através da psicografia de Valdo Vieira, nos alerta sobre isso. E assim como existem sinais vermelhos no trânsito, existem também sinais vermelhos na nossa vida, e que nós devemos prestar atenção, porque esses sinais vermelhos podem ser sinais de obsessão, sinais de interferências de espíritos, irmãos nossos, que temporariamente ainda vivem com o pensamento enraizado de prejudicar e nos prejudicar, podem ser o sinal da presença e da influência desses irmãos obsessores, que não são os culpados pelas nossas tragédias e misérias. Muitas vezes culpamos os nossos irmãos sofredores ou obsessores, mas é porque nós permitimos que eles nos influenciem. Então, quais são esses sinais vermelhos que podem ser perigosos e que podem indicar que um irmão nosso que ainda se encontra cego e que deseja nos prejudicar, nós devemos ficar atentos? Quais são esses sinais? A impaciência é um deles. A pessoa impaciente é uma pessoa difícil de tolerar. É uma pessoa difícil da gente respeitar. Porque nós estamos nos dirigindo a
uma forma respeitosa e educada, e ela impacientemente nos trata mal. Então vamos ter cuidado com a impaciência. Cuidado também em se revoltar. As pessoas revoltadas, estressadas, porque acham que o seu sofrimento é o maior do mundo, que Deus é injusto, que ela sofre demais, e aí trata todo mundo mal, acorda azeda. E realmente isso é um mau sinal para a convivência em sociedade. A questão da ingratidão. Aquelas pessoas, ou todos nós, que em um momento da vida acha que todo mundo nos virou as costas, que fizemos tanto por todos e ninguém faz nada por nós. A questão da ingratidão. A ingratidão é um sinal da caridade mal feita, que você fez esperando receber um prêmio e não recebeu. Então vamos ter cuidado com a ingratidão, porque a partir do momento em que vemos ingratidão nas pessoas, nós passamos a tratá-las também mal, com indiferença, com a falta de respeito, sem a gentileza e a delicadeza. Um outro sinal perigoso é ver maldade nas atitudes das pessoas. A sogra, por exemplo, que nos leva o bolo, acha que o bolo está envenenado. Mas que danado que achar que os outros são pessoas ruins. Dizem que quando vemos defeito nos outros, é porque nós também temos. A psicologia espírita que ensina. Então vamos parar de ver maldade nas pessoas. Quando vemos maldade nas pessoas, é um sinal de que você não está convivendo bem com ninguém. Um outro sinal é falar mal, colocar situações ou fazer comentários infelizes sobre quem quer que seja. Também pode ser um sinal perigoso de má convivência, porque você alimenta a discórdia. Um outro sinal perigoso é achar que o dever é só dos outros. Não, quem tem que trabalhar é só fulano. Quem tem que limpar é só ele, eu não. Por que você não? O dever é de todos e não de alguns. Todos temos condições, todos temos compromisso, todos temos responsabilidades. Então cuidado em achar que o dever é só do outro. O dever é de todos nós. Um outro sinal perigoso é exigir que os outros trabalhem e ficar de braços cruzados. Fugir dos problemas através dos entorpecentes, do álcool, das drogas. Isso não vai resolver nada. O efeito passa e o problema continua. Então, esses sinais são sinais claros, segundo o Espírito Sheila, de que alguma coisa vai mal no trânsito das nossas vidas. Muito obrigado a Deus pela atenção e que tenhamos um excelente retorno aos nossos lares.